Bem, bom dia. Pergunto se está bom o som e se estão ouvindo a projeção. Ok? Bom, agradeço imensamente por essa oportunidade, pela segunda oportunidade. A primeira me foi dada pelo general Bergo, na edição anterior, quando falei sobre a retirada da Laguna, com muita emoção, pois comandei o 9º Grupo de Artilharia de Campanha, que fica em Niuaque, onde começou e retirou essa epopeia que todos conhecem, chamada Retirada da Laguna. Nosso objetivo aqui é tecer algumas considerações sobre as ações educativas a partir do patrimônio cultural de origem militar edificado ao longo da nossa fronteira. Nós, eu e o professor César, como um hobby apenas, acabamos produzindo um livrete pequeno, só 331 páginas, que está disponível em diversos portais, exatamente percorrendo essas 10 estados, onde foram pinçados 19 fortificações para serem elevadas a patrimônio cultural da humanidade. Esperança, pelo menos. Bem, eu vou fazer uma espécie de contraponto ao que falou a Florence, porque ela falou no pós-Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança. Eu vou falar dos antecedentes, de alguns dos antecedentes que eu acredito que são muito importantes, relacionados com a estratégia militar portuguesa, que permitiu que Portugal, pequeno como era, né, e é ainda, viesse a ultrapassar a linha de Tordesilhas e tomar posse de 3 dentre os maiores ecossistemas do mundo: a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. E tudo isso começou praticamente durante o período da União das Coroas Ibéricas, de 1580 a 1640. Ocorre que, em 1588, a Espanha perdeu para a Inglaterra a Invencível Armada, como todos sabem. Com isso, a Espanha e Portugal, associado aí no caso, trocaram o domínio dos mares pela negativa dos seus oponentes, né, países oponentes, de alcançarem as terras da América do Sul e da América Central, construindo uma enorme cadeia de fortificações, que não há igual no mundo, né, para proteger esses pontos de entrada, que seriam as baías, né, tanto da América do Sul como da América Central. Essas fortificações que estão colocadas aí, do século XVI e XVII, são as que foram indicadas pelo Adler, que já falou aqui também, principalmente, né, para o patrimônio mundial. Observe que do século XVI e XVII, todas as fortificações estão a leste da linha imaginária de Tordesilhas. E quase todas elas, com 2 exceções apenas, o Forte São João, que é do início da colonização oficial do Brasil, e o mais fantástico forte que a gente tem, que é o Forte de São Marcelo. Fora esses aí, todos são do período da União das Coroas Ibéricas. Bem, o que acontece? Em 1636, Raposo Tavares, um grande bandeirante, foi para o sul e expulsou, praticamente, destruiu, como está lá hoje, a antiga Sete Povos das Missões, hoje no Rio Grande do Sul.
Depois ele participou da combate aos holandeses, também nesse período. E, por fim, ele recebeu uma missão secreta de Portugal para reconhecer o que, na época, se chamava de Ilha Brasil. E a motivação seria achar um Eldorado na América do Sul. Essa Ilha Brasil, como o próprio nome está dizendo, né, seria as terras a leste do Rio Paraguai e ao sul do Rio Amazonas. Portanto, ele, saindo de São Paulo, foi em direção de Itaúna, Forte Coimbra, Príncipe da Beira e tal, até chegar em Macapá. No meio do caminho, ele destruiu um forte holandês na desembocadura do Rio Xingu e retornou para São Paulo 2 anos depois. Ou seja, uma epopeia de cerca de 10.000 quilômetros. Foi com 2.000 homens, a maioria composta por índios, e voltou aí quase com uma centena de sobreviventes. E, em busca dessa Ilha Brasil, Portugal também, né, tentou chegar à colônia de Sacramento. Chegar, não, tentou tomar posse da entrada sul desse complexo. E estabeleceu em 1680 a colônia do Sacramento, né, para essa penetração do Pantanal pelo sul. Evidentemente, tudo isso provocou uma série de reações. Por exemplo, as fortificações do século XVIII, né, já são uma maneira de se manter essa fortificação, quer dizer, provar que os portugueses estiveram aí. A reação, por exemplo, a tudo isso ocorreu no sul, aí em Santa Catarina, porque também os espanhóis subiram e atacaram a região de Santa Catarina. Apenas essas colocações históricas que eu queria colocar, e vou apenas mostrar aqui as 3 fortificações. Primeiro, como está, veja aí, o Forte de Coimbra barra o acesso ao Pantanal pelo sul. O Forte Príncipe da Beira barra o acesso ao Pantanal pelo norte. E o Forte de Macapá barra o acesso pela entrada do Rio Amazonas. Para barrar a segunda entrada para isso seria como? Através da colônia de Sacramento. Bom, para terminar, eu vou apenas mostrar algumas fotos dessas fortificações. Aí, para a junção da bacia do Paraná no sul, né? Forte de Coimbra, junção da bacia do Prata com o Paraguai, com o Pantanal, como está hoje, né? Aqui está a junção do Pantanal com a bacia amazônica, o Forte Príncipe da Beira, que está em restauração agora. E aqui o Forte São José do Macapá, também como ele se encontra hoje. Obrigado por essa oportunidade. Espero que tenha sido claro, que trata apenas de vamos dizer, uma visão dos antecedentes, né, de longo prazo, para essa estabilidade do entorno da bacia do Prata, né, que todos nós sabemos perfeitamente as consequências disso tudo. Eu passo a palavra, então, para o meu professor César Bargo, que ele agora vai dizer, bem, e daí? O que é que nós estamos fazendo, ou o que vamos fazer daqui para frente para preservar a matéria, para preservar a história materializada do Brasil por meio de fortificações? Muito obrigado. Espera aí, eu acho que... Deixa eu compartilhar novamente, que deu erro aqui na hora que eu estava compartilhando. Bem agora. Só um instante, gente. Estão vendo aí? Acho que todo mundo está vendo, né? Muito bem. Bom, esse trabalho que eu e o nosso querido Coronel Secomando
fizemos, a gente começou isso durante a pandemia e usou esse espaço de restrição forçada para desenvolver esses nossos estudos, né? Ele tem um detalhe, um recorte que eu queria colocar e que, de certa forma, serve como modelo ou levanta algumas questões sobre o universo, o espaço onde aconteceu o conflito da Tríplice Aliança, né? Que é um item, inclusive, de 6 que caracterizam a avaliação de um órgão como a Unesco para o valor patrimonial de uma edificação, né? Que seria o pertencimento. O que é isso? Uma apropriação afetiva daqueles que se envolveram, de certa forma, com aquele território. Então, são os ocupantes daquele território, são aqueles que, de certa forma, negociam as suas ações de vida naquele território, ou que têm em sua narrativa oral, e aí eu me atenho ao ponto que eu mais estudo, que é a narrativa oral dessas pessoas, a presença daquele conflito ou os ecos dele numa distância. Já se passaram mais de 150 anos, mas isso em gerações, não são tantas, e esses ecos vão sendo revisitados a partir das narrativas das pessoas, né? Eu achei essa imagem de uma publicação que trabalha em histórias em quadrinhos, o conflito da Guerra da Tríplice Aliança, e tem uma criança em detalhe. Sabemos que muitos jovens, numa fase mais posterior do conflito, foram envolvidos, jovens paraguaios, né? E essas crianças, então, foram as que sobreviveram, né? Foram aquelas que vão trazer essas histórias mais adiante e passá-las à frente. Então, é importante a gente entender a questão da narrativa oral. Existe um psicólogo americano chamado Jerome Bruner, que afirma que a gente aprende a falar para comunicar histórias que temos dentro de nós, né? E é curioso pensar que o ser humano ele se baseia na conversa, no registro. A gente está aqui para deixar um registro de algum tipo. E existem os outros que estão aqui também para ler esses registros e tentar entendê-los. Então, todo esse evento em si e todas as ponências feitas aqui tratam um pouco de uma leitura de registros feitos naquele local. Seja um registro botânico, né, como a história da árvore que foi mencionada há pouco, seja registros físicos, né, ou marcos, né? E quando ações como a que eu sei que o Secomande presenciou algumas vezes, da recriação, da retirada da laguna, por exemplo, são feitas com a comunidade participando, esses atos quase que ritualizam a memória daquele evento e envolvem, de certa forma, então, a população que ainda tem os restos dessa influência em si. O que a gente tenta fazer nessa ideia é trazer isso, trazer para buscar o homem comum, buscar na memória dele os elementos narrativos que trazem a justificativa para a relevância daquele local, ou daquele, não só do ponto de vista de bem patrimonial, mas também de evento histórico, né? Muito além da efeméride, especificamente, do que foi e data daquele evento, começo, fim, e dados, quantos faleceram, quantos morreram, partes, tal. Isso, claro, é importante para configurar o entendimento do evento em si, mas os efeitos deles na narrativa das pessoas é o que importa, efetivamente, porque são essas narrativas que vão trazer para hoje o que aconteceu lá atrás, né? Essa citação que está embaixo do Daniel Wallace, um escritor americano também, que é muito pertinente, que fala que um homem, ao longo da vida, conta suas histórias de vida, com cenários que forem tantas vezes que, por fim, ele acaba se tornando a história que conta. Essa história continua viva após sua morte. Esse é o caminho mais prático para a imortalidade do ser, né? Eu vou ser breve, porque, infelizmente, nosso tempo, eu não quero invadir o tempo. Então, existe toda uma importância no pertencimento colocada aqui. A Constituição Federal Brasileira também atesta isso como elemento importante, né? E eu tenho um grupo de pesquisa na qual o professor Secomande é parte integrante desse estudo que a gente faz, que envolve 2 fortificações, o Forte São João e a Fortaleza de Santa Maria da Barra Grande, que ficou no município de Guarujá, estado de São Paulo, né? Eles guardam a entrada do Porto de Santos. Essa é a nossa pérola lá, nossa Fortaleza de Santa Maria da Barra Grande, onde estudamos essa questão. Ela está entre dois, ela está guardando a entrada do Porto de Santos,
que era um porto de grande relevância, ainda é, mas na formação do Estado brasileiro muito importante como acesso de comércio, entradas e saídas, né? E ela tem duas comunidades que estão, de certa forma, ligadas a ela em áreas que a gente chama de amortecimento, uma zona vicinal, e que a gente tem pesquisado atualmente essa presença da história da fortificação neles, né? Esse processo tem fases, um deles é a apreensão do espaço físico, entender o espaço, seja através do desenho, da fotografia, depois é identificar pessoas, entrevistá-las, fazer o registro dessas pessoas, ver onde a fortificação aparece, onde aquele evento é resgatado e através do discurso deles, mapear isso, né? Conversas, reuniões, rodas de conversa com a comunidade que tragam esse elemento presente, né? E depois a gente pega e dá uma devolutiva. A gente está, nesse caso, nesse projeto específico, ainda estudando como seria essa devolutiva, porque não acabamos a coleta de depoimentos. E a ideia é propor um modelo que seja replicado para eventos ou patrimônios históricos, materiais ou imateriais, no qual eu consiga, através do usuário deste local, do ocupante daquele território, validar o valor patrimonial universal daquela edificação. Tá? Eu cito aí, para acabar, uma fala do Calvino no livro As Cidades Invisíveis, um livro que conta ficticiamente as andanças de Marco Polo, e ele volta para o Gengis Khan dizendo a ele o que ele via. Então ele narra as histórias, né? E ele fala que de uma cidade a gente não aproveita as suas 7 ou 77 maravilhas, mas é a resposta que a cidade dá às nossas perguntas. Troque cidade por patrimônio, e essas respostas são a historicidade implícita na narrativa das pessoas que a ocupam. Eu acho que é isso. Eu paro por aqui para ficar dentro do tempo. Agradeço muito o convite e o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado.